Eu não sei se o que eu vou falar aqui vai te ajudar, porque esses dias aqui eu tenho pensado muito, assim, muitas coisas, sabe? Eu não sei se isso aqui é a resposta de Deus para você, mas o que eu quero te dizer é que aprende a valorizar o que você tem hoje, sabe? De todas as formas. A minha história é mais ou menos assim. A minha mãe não podia ter filhos, né? Os meus pais. Eles fizeram muito tratamento, correram atrás, tudo. E eles fizeram, como eles eram muito orantes, né? Meu pai não vive mais. E eles oraram muito, pediram muito a Deus que Deus nos concedesse um filho. E graças a Deus, Deus ouviu e minha mãe concebeu. E quando eu nasci, e eles escolheram o nome de Sara, né? Por conta da dificuldade de Sara, da Bíblia, que ela tinha de conceber, e minha mãe me deu esse nome, escolheu esse nome para mim, né? E assim o tempo foi passando, e minha mãe não conseguiu mais engravidar e tudo mais, e eu fui crescendo. Quando eu tive 6 anos, por volta de 7 anos, os meus pais se separaram. E por incrível que pareça, eu não fui morar nem com meu pai, nem com a minha mãe. Eu fui morar na casa de um tio. E aquilo doeu muito, sabe? Doeu muito. Eu precisando de colo dos meus pais e eles não estavam ali. Eu estava morando na casa de outras pessoas. Só que quando a minha avó me contou a história de que os meus pais não podiam ter filhos e eles fizeram um propósito de oração e Deus concedeu a graça, e quando eu tinha 6, 7 anos, e eles me abandonaram, né? Me abandonaram, ninguém queria ficar comigo, entendeu? E aí eu fui crescendo na casa de um, de outro, até que um dia minha avó foi me pegar e eu comecei a morar com a minha avó. E minha avó foi me contando essa história. E eu cresci ouvindo isso. Que minha mãe não podia ter filhos, que eles fizeram um propósito de oração e eu nasci. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E depois eu fui morar com meu pai, né? Eu fui morar com meu pai quando eu cresci. Eu comecei a me revoltar. Eu disse assim, puxa, se realmente a história que a minha avó conta, e por que que eu não moro na casa de vocês? Se vocês pediram tanto que Deus vos concedesse a graça de ter um filho e vocês me abandonaram? E eu cresci nessa revolta, né? Eu cresci nessa revolta, porque ali que eu fiquei pensando, puxa, por isso que tem graças que a gente às vezes não é merecedora, entendeu? Não é merecedora de receber, porque a pessoa não está preparado para receber a graça, aí depois recebe a graça e abandona, né? Como os meus pais fizeram, me abandonaram. E isso me revoltou muito. Eu fiquei muito revoltada com isso e eu cresci nessa confusão, nesse dilema do coração, puxa, né? E aí eu fui entendendo por que que muita gente pede uma coisa e acaba não recebendo. Porque às vezes não está preparado para receber, para sustentar aquela graça ali. Como os meus pais não estavam preparados, com certeza que eles não estavam preparados para sustentar a graça. Porque se eles estivessem preparados, eles não iam nem se separar e não iam nem me abandonar. Ou iam se separar e eu ia morar na casa de um ou do outro. E o tempo foi passando, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, meu pai morre. Meu pai ficou doente, morreu. E aí, eu fui morar com minha mãe. Com 16, eu não tinha mais para onde ir. Eu fui morar com minha mãe, comecei a morar com minha mãe. E isso
foi me inquietando muito no coração, assim, disse, puxa, por que que as coisas acontecem assim com a gente? Parece que um filho é descartável. E isso me doía muito. E eu fiquei pensando muito isso hoje, sabe? De achar que os meus pais tiveram a graça de ser atendido, né? De serem atendidos a Deus. Deus concedeu a graça, eu nasci e eles não souberam cuidar da graça. Não souberam cuidar da graça. E hoje, pensando tudo isso, né, eu falo, meu Deus, por favor, me ajude. Sempre em todas as minhas orações, eu sempre peço a Deus que me ajude a perdoar, tá? A perdoar, a estar em paz com tudo isso, né? Com tudo isso, porque a culpa não era minha, né? Eu não sou culpada. Eu não sou culpada, tá? E graças a Deus, né? Deus tem feito uma obra muito grande no meu coração sobre isso. Deus tem feito uma obra muito grande no coração sobre isso. Sempre que eu vou fazer um propósito para alguma coisa, ou sempre que eu vou orar por alguma coisa, eu sempre peço primeiro para Deus me sustentar, me ensinar, né? A receber a graça da melhor forma possível, para que eu possa sustentar qualquer coisa que o Senhor me proporcionar na vida. E o que eu quero dizer com isso? Fica atento, né? Se um dia você pediu algo que era difícil de ter e você acabou conseguindo, valorize. Agradeça o hoje, o que você tem hoje. Agradeça, porque tem muita gente que Deus deu talentos e acabaram enterrando os seus talentos por medo, tá? Por falta de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, acabaram enterrando os talentos. O que é que eu quero dizer com isso? Agradeça a Deus com aquilo que você tem hoje. E seja firme, sustenta a graça. Sustenta a graça. Peça força a Deus, que Deus está ali para nos ajudar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que isso seja a resposta que você está buscando, né? Se realmente é algo que você muito quer e você parece que não está, acha que não está recebendo, acha que não vai chegar, muda a sua oração, né? Peça para Deus te ensinar a ser forte, a esperar as demoras de Deus com sabedoria, tá? Para quando a graça chegar, você estar preparado para sustentar essa graça. Fique com Deus e que Deus abençoe sua vida, seu projeto, seus sonhos, tá bom? Não seja como meus pais que abandonaram a graça que eles alcançaram um dia.